A historia y as raíces de Amalia Paz y Ramón Barrios. Romance digital, en audiobook, concebido en 7 de junio de 2023. Por César Barrios, Luis Alberto Vargas y Paulo Barrios. Inesquecibles emociones que comenzaron en el siglo XIX. Parte 3. El camino de Jovelina se une al camino de Juan. Após a partida de Carolina Gonzalez, meses sombrios de sofrimento e solidão foram se intercalando lentamente. Jovelina percebeu diante de si um panorama de profunda insegurança e incertezas. Foi sob esta atmosfera que ela conheceu Juan Techera. Era um jovem com raízes espanholas que realizava tarefas no porto marítimo de Montevideo. Também já tinha perdido a mãe e o pai, Leonara Techera e Agustín Carabacho. Juan havia nascido no Uruguai em 1860, 2 anos antes de Jovelina, no município de La Paloma, departamento de Durazno, região central do país. Tinha uma irmã, Petrona Carabacho. Com o tempo, ela casou com Juan Duarte, indo morar no departamento de Soriano, próximo à fronteira com a Argentina. Sua capital é a cidade de Mercedes. As origens da família Techera provêm da Galícia, mais precisamente da província espanhola de La Coruña, situada no noroeste da Península Ibérica. Lá encontra-se a cidade de Santiago de Compostela, um dos mais famosos pontos de peregrinação cristã no mundo. Segundo as tradições espanholas, uma criança recém-nascida recebe o sobrenome do pai como o primeiro sobrenome, e o da mãe como segundo, sendo o da mãe o principal. Jovelina deveria ter os sobrenomes Barrios González. No entanto, seu pai a registrou apenas como Jovelina Barrios. No caso de Juan, o sobrenome Techera era o da mãe, ou seja, seu sobrenome principal, o único que recebeu. Sua irmã foi registrada somente com o nome Carabacho, o do pai. Aos poucos, Jovelina e Juan foram desenvolvendo uma forte amizade. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se fue. ¿Con quién está? Dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y se acaba por llorar. Aos poucos, Jovelina e Juan apaixonaram-se e casaram no final do verão de 1880. Ela tinha 18 anos, ele 20. Como ambas as famílias possuíam tradições campesinas, receberam um convite para viver numa região pampiana ao norte, onde residia sua tia Balbina Barrios, irmã de seu pai Hilário. Iriam morar num lote cedido pela família de Cristino da Roça, o marido da tia. A área rural ficava em Arbolito, próximo à cidade de Melo, capital do departamento de Cerro Largo, a cerca de 400 quilômetros de Montevideo. Apesar das decepções passadas, Jovelina ainda tinha muitas saudades. Quem sabe poderia encontrar por lá o pai e os irmãos. Eles partiram cheios de esperanças. No entanto, não sabiam que aquela região nortista e as áreas sul-riograndenses
possuíam histórias marcadas por revoluções, batalhas e violências. Eram dominadas por caudilhos. Caudilho é o termo usado para qualificar um chefe militar e político da época que usava patente de general ou coronel. Os caudilhos dispunham de forças de combate privadas, grandes propriedades rurais e frequentemente se comportavam de forma autoritária e agressiva. Alguns historiadores ainda hoje os veem como heróis, outros como vilões. A ocupação daquele território ao norte tinha sido em grande parte colonizada por famílias descendentes de portugueses sul-riograndenses. Muitas décadas atrás, as terras pertenciam aos chamados povos originários. Entre eles, os charruas no Uruguai e os minuanos no Rio Grande do Sul. Para ampliar e manter seus domínios na região, as coroas portuguesas e espanholas haviam doado imensas áreas a militares, políticos, simpatizantes e apoiadores. No caso português, as concessões ficaram conhecidas como Terras de Sesmaria, no espanhol de Suertes de Tierra. Surgiam assim os primeiros estancieiros. Eles também se apossaram da grande parte do gado selvagem que vivia por lá. Parte dos animais foi trazida por antigos colonizadores espanhóis, outra parte era remanescente das missões jesuíticas. Os rebanhos reproduziam-se soltos, alimentavam-se do pasto de qualidade, rico em proteínas, e espalhavam-se pelas gigantescas áreas do Pampa. A partir de 1830, durante o governo Frutuoso Rivera, houve mais privilégios. Ele estimulou que cada estância fosse convertida numa fazenda, ou seja, em uma propriedade empresa que produzisse em maior escala produtos de pecuária. Assim, os estancieiros transformaram-se em grandes latifundiários e passaram a comandar a economia, a política, a cultura e toda a sociedade regional. Nessa época aumentou a excessiva repulsa aos nativos, principalmente contra os charruas. As tribos possuíam uma cultura nômade, circulavam pelos campos de forma semelhante aos tempos antigos. Deslocavam-se de uma área para outra à procura de pesca, caça e de terrenos mais propícios para pequenos plantios de sobrevivência. A partir daqueles momentos, os charruas começaram a ser vistos como indivíduos abusados, sem educação, que deveriam receber freios. Passaram a representar incômodos para a nova estrutura almejada pela sociedade estancieira. Supostamente colocavam em risco a segurança das famílias e das propriedades. Foram sendo demonizados, acusados generalizadamente por furtos, confrontos, sequestros, estupros e mortes. Tudo sem existência de provas concretas. Uma grande conspiração foi tramada. Militares, políticos e estancieiros passaram a se reunir na busca de uma solução final. Coube ao coronel Bernabé Rivera, sobrinho do presidente, parte da articulação. Ele possuía boas relações com os nativos e gozava da confiança de muitos. Assim, visitou cada um dos principais chefes charruas, convidando-os a participar de um grande churrasco em data e local determinados. Na ocasião, eles receberiam um pedido oficial do exército uruguaio para novamente ajudarem na proteção das fronteiras. No passado, os nativos já haviam participado desse tipo de missão. E chegou o planejado dia. Era outono, uma segunda-feira, 11 de abril de 1831. Pela manhã, as tribos charruas foram chegando, cerca de 600 pessoas, além de adultos, idosos, mulheres e crianças. Como o evento era entre amigos, a maioria compareceu desarmada. Enquanto se aproximavam, não perceberam centenas de soldados escondidos no alto das coxilhas próximas.
nem outra quantia de militares, escondida atrás de árvores e arbustos a pouca distância. Bernabé Rivera tinha reunido mais de 1.200 homens. O ponto marcado para o encontro foi às margens do rio Salsipueras, próximo à Cueva del Tigre, grande caverna existente no departamento de Paysandú. Tigre, assim os uruguaios chamavam o macho da onça parda, uma espécie de puma sul-americano. Aquele lugar foi por muito tempo frequentado pelos ancestrais dos nativos. Era o local perfeito para uma emboscada. Afinal, os charruas estariam num campo aberto e sem refúgios, ao contrário dos matos e montes onde eles saberiam se proteger. Assista a seguir a más momentos da emocionante historia de Amalia Paz e Ramón Barrios y conheça un poco más sobre as raíces de seus antepassados.